Saúde e vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você, muito obrigada pela sua companhia e audiência aí ao longo da nossa programação. Antes de falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante aqui no nosso programa. Faz o seguinte, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp, deixa ele anotado no seu celular. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida relacionada aí sobre alguma doença, é muito simples. Manda aí para o nosso WhatsApp que a nossa produção vai atrás de um especialista. Nossa intenção é não deixar você de casa com dúvida. Agora sim, falar um pouquinho sobre o tema de hoje. A gente entrou no mês de setembro e é quando acontecem campanhas de conscientização para falar sobre depressão e as consequências que essa doença pode causar aí na vida da pessoa. A gente está aí no Setembro Amarelo. E para falar sobre esse tema, que é bastante importante, a gente convidou o Dr. Osmar Henrique Della Torre. Ele está aqui na tela comigo, ele é coordenador do Departamento Científico de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas, parou todo o trabalho dele só para falar com a gente hoje sobre esse tema bastante importante, né? Mas antes da gente falar aí sobre depressão, consequências e até suicídio, eu quero agradecer a sua participação aqui, falar que a gente está muito honrado de tê-lo aqui para falar sobre isso. Obrigado, Viviane. Agradeço o convite, né, do TV Câmara. E a ideia é esse bate-papo, tirar dúvidas e espalhar a conscientização aí nesse mês tão importante aí que é o mês de setembro, né? Vamos começar falando então sobre depressão. Muito se fala nessa palavra, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que tenha depressão. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é a depressão? O que o senhor vê na prática? Explica pra gente. Felizmente, hoje a gente tem mais acesso a boas informações, a informações de qualidade, né, os programas de TV, sites mais especializados, tem até podcasts hoje aí, tratando do tema em saúde mental e a depressão, assim como a ansiedade, né? São dois temas muito pertinentes e que a população está tendo mais acesso, né, no tocante a entender sintomas, a buscar ajuda, a tirar um pouco daquele preconceito que por muito tempo, né, aconteceu aí com a questão da psiquiatria e da saúde mental como um todo, né? E o que é a depressão? O senhor deu o exemplo aí de depressão e ansiedade. As duas coisas andam juntas? Muitas vezes temos essa condição em conjunto. Quando a gente pensa nos transtornos mentais, Viviane, a gente imagina uma questão neuropsiquiátrica, é o cérebro ali está envolvido, né, com questões aí em relação a comportamentos, né, disfunções endocrinológicas, questões associadas aí a muitos temas, né, dentro do que a gente chama aí de cérebro, né, não é só um distúrbio químico, tem muita coisa que envolve. E a depressão por si é essa questão, né, de uma tristeza excessiva, mas com muitos outros comemorativos, como a apatia, o isolamento, questões associadas aí à perda do ânimo, né, e do prazer em relação à vida, questões associadas à memória, coordenação dos pensamentos, sono fica muito alterado, apetite. Então a gente vê que não é só uma tristeza comum do dia a dia, é um processo que afeta de maneira muito intensa toda a vida do indivíduo, né, por um período longo, né, pelo menos 2 semanas, no mínimo, para a gente pensar na instalação de um quadro depressivo. Eu falei logo na abertura do programa sobre doença. Depressão realmente é uma doença? Quando a gente pensa, né, no número de pessoas que são afetadas, né, por esse transtorno, né, a gente chama muito mais de transtorno do que doença, né, dentro do ponto de vista do comportamento. Mas sim, a gente tem aí taxas, né, atuais aí quase 12% da população acima de 18 anos sofrendo, né, com o transtorno depressivo, né? Esse índice aumentou, né, nos últimos anos ali, principalmente pós-pandemia, né? E o que acontece? Eu estava dando uma olhada, pesquisando sobre o tema, como que fica o cérebro da pessoa que tem depressão? Realmente altera as funções? É assim que fala? Trabalha diferente? Como que é? Sim, existem várias alterações do ponto de vista neuroquímico, de conexão dos neurônios. A gente sabe, né, que existe inclusive morte neuronal, né, se você deixar por muito tempo, né, uma diminuição da conexão entre os neurônios, né, várias áreas cerebrais estão afetadas, né. Então, não existe um ponto no cérebro que a gente fala que é depressão, ela é sistêmica, né, o cérebro todo sofre nesse processo.
E quando a gente fala em depressão, homem e mulher podem ter. Sim, tanto homens quanto mulheres, a gente sabe de taxas, né, nas mulheres um pouco maior, né, chega aí 14% da população, né, acima de 18 anos, né, nos homens gira um pouco menos, em torno de 7 a 8%, mas não escolhe raça, não escolhe questão econômica, todo mundo tem a possibilidade, sim, de sofrer aí com quadro depressivo. Uma curiosidade, criança também pode apresentar depressão? Sim. Sim, eu sou psiquiatra, inclusive da infância, né? Meu foco maior é o estudo, né, da questão da infância. E sim, as crianças, né, mesmo pequenas, adolescentes, né, são acometidos aí por quadros depressivos. O idoso é uma população vulnerável também aí, certo? Então, assim, não tem faixa etária que não sofra. Lógico, na infância a tendência é que seja um pouco menor, mas a gente tem aí muita gente sofrendo aí. Mário, o que a gente vê é cada dia mais se falando em depressão e pessoas afetadas, né? Por isso, tem uma explicação o que está acontecendo com o mundo que as pessoas estão ficando aí com depressão? Sim, a gente vê, né, nitidamente, né, questões aí do excesso de informação, excesso de trabalho, pouco tempo para ter lazer, para estar com a família, né, cobranças excessivas, né, que a própria sociedade como um todo, né, acaba colocando nos indivíduos, né, são alguns dos fatores de risco. Outros, né, como o uso de substâncias, álcool, drogas, ter, né, tem esse fator também aí que aumenta, né, a chance de um transtorno do humor, né, de uma questão da depressão, por exemplo. Né? Então a gente percebe isso, né, ao longo do tempo ali. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: não é porque a gente vive uma sociedade, né, mais acelerada que não existia no passado, né? Muitos relatos aí, mesmo em sociedades mais tranquilas, com um pouco mais de tempo livre, né, também as taxas depressivas existem, lógico numa sociedade mais apressada, como a nossa, né, nos últimos anos, né, a questão do isolamento, por exemplo, na pandemia, questão de mudança de alguns hábitos, isso favorece, né, a um transtorno do humor. Eu vou pegar o gancho da sua resposta e voltar um pouquinho. Álcool, tabagismo, droga, né, que a gente vê também aumentando o uso dessas substâncias, também pode agravar ou até provocar a pessoa a ter depressão? Sim, é comprovado aí que tem um aumento, inclusive, né, da taxa de suicídio associado a isso, né? Então, você já tem, por exemplo, aí um quadro depressivo, faz uso de substância, faz uso, né, de alguma coisa que deturpa o sistema nervoso, isso favorece, né, a impulsividade, a tomada de uma decisão, por exemplo, da questão do suicídio, né, da tentativa de suicídio. Então, o uso de drogas, né, e álcool, aí como um todo, tem esse fator agravante, sim. E me explica uma coisa, como que a depressão surge? Eu não sei se é essa a palavra, como é que começam os sintomas? Ter uma vida trabalhando, estudando, se com amigos, de repente ela começa a ficar mais triste, ter alguns sintomas, como que é na prática? O que que vocês percebem desses pacientes? Ou tem um gatilho que fala, né, que provoca todas as emoções? Sim. O que a gente vê muitas vezes, né, é que os transtornos mentais como um todo, eles não são de um dia para o outro, eles são insidiosos, né, eles vão vindo ao longo de semanas, meses, muitas vezes. Então, aquela tristeza inicial, um isolamento, né, deixar de fazer algumas coisas que gostavam, né, abandonar questões sociais, por exemplo, né, com a família, com amigos, né, preferir coisas mais individuais, começar a tomar providências, até, por exemplo, assim, né, de mudar alguns hábitos de vida, deixar de fazer um esporte, né? São coisas que a gente começa a perceber nos pacientes. Aí você vai vendo outros hábitos de vida, por exemplo, a própria alimentação, né, vai deixando de ter prazer, né, no alimento, né, vai restringindo mais as questões associadas a experimentar coisas novas, né? Podemos ter muitas vezes questões físicas, né, como dores. Muito comum começar o paciente a se queixar de dor de cabeça, dor nas costas, ter alterações gástricas, intestinais. Aí você vai vendo, tem muita relação com a questão da emoção em si. Então, esse processo ao longo do tempo, que você vai culminando, né, ao final ali com sintomas mais depressivos. Lembrando que temos questões até genéticas envolvidas aí na depressão, né? Então você tem alguns genes, né? Não é um gene específico, são uma combinação deles que podem favorecer. Então geralmente famílias que têm aí
mais pessoas, né, com o mesmo sintoma, então você tem um risco maior e depende muito do que vai acontecendo na vida do indivíduo. Então ele pode ter uma perda, um falecimento, uma separação, né, um divórcio. Então isso aí pode ser um gatilho. É a morte de um ente querido, né? Mudanças frequentes de casa, por exemplo, é um outro fator de risco para depressão, por exemplo, na criança, né, que a gente estava comentando, né, porque você tem uma diminuição dos vínculos afetivos, né, uma quebra da vinculação. Então, é um fator de risco, por exemplo, na infância, por exemplo, na terceira idade. Né, você tem, por exemplo, a viuvez, né, que a gente falou de morte, mas também a aposentadoria, aparecimento de dores crônicas, do transtorno, né, físico, que debilita o indivíduo, então ele começa a perder, né, um pouco do ânimo na vida. Então, são algumas das características que a gente vê. E tudo isso vai lentamente, tanto que acaba quem convive ali acaba nem notando, né, nesses primeiros sintomas. Sim, isso mesmo. Uma coisa mais lenta que as pessoas não percebem tanta mudança. Às vezes é mais fácil alguém que é de fora, um parente que vem menos, que acaba percebendo isso, né? Os amigos que estão no dia a dia, colegas de trabalho, muitas vezes não acabam percebendo tão imediatamente. A não ser quando a pessoa tem algum quadro mais grave mesmo, né? Que aí as pessoas acabam percebendo. Né? E um desses quadros, por exemplo, uma tentativa de suicídio, que é uma coisa bem, grave, né? E que chama muita atenção. Isso a gente vai falar já já, então você que está acompanhando Saúde e Vida, não saia daí, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, a depressão e as consequências, né, que ela pode causar. Doutor, então, a pessoa que tem depressão, ela acaba não percebendo, ela vai mudando a vida dela, tá tudo na normalidade ali para ela. Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa vai se adaptando à situação. Então, ela vai ficando entristecida, ela vai ficando sem ânimo, sem vontade, vai abandonando algumas coisas, vai colocando a culpa na falta de tempo, no estresse do dia a dia, nas companhias que não querem sair com ela. Então, ela começa a colocar muitas desculpas, muitas vezes, né? E ela vai se adaptando a isso. E a pessoa que está do lado, então, o que que ela tem que prestar atenção? Normalmente, o que que chama atenção para ela falar: "Olha, você está precisando de ajuda"? Às vezes, né, a gente começa a perceber a falta de cuidado que a pessoa começa a ter. Então, deixa de tomar banho, deixa de pentear o cabelo, as próprias vestes começam a ficar inadequadas. Então, o comportamento do indivíduo começa a mudar, né? Deixa de frequentar, né, a festa, deixa de sair com o pessoal que antes fazia, abandona hobbies ou coisas prazerosas. Às vezes, o pessoal começa a perceber um prejuízo no trabalho, no desempenho do trabalho. Então, acaba que não consegue entregar no prazo, ou deixa até a qualidade que tinha antes diminui. Então, o pessoal começa a perceber essas mudanças através disso, por exemplo. E aí, o que fazer, né, porque ainda tem muita gente que fica meio assim, né, como é que eu chego na pessoa e falo: "Tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que você tá com depressão". O que que tá vendo ali que um amigo, um familiar, um colega de trabalho tá apresentando esses sintomas. Qual que é a orientação para poder ajudar essa pessoa da melhor maneira possível? O principal é sempre estar aberto à escuta, né? A escuta empática, né? Então, assim, é tentar respeitosamente perguntar mesmo, né? Você precisa de ajuda? Eu estou notando que você está diferente, né? Estou aqui para, às vezes, assim, ouvir o indivíduo, né? E poder orientar algumas coisas. Não basta simplesmente dizer, olha, está tudo bem, né? E não fazer nada, né? Como a gente disse. Então, o ideal é, se você percebe isso, é chegar no indivíduo realmente perguntar se vai bem, se precisa de algo, e até mostrar exemplos, às vezes, que como a depressão é muito comum, muitas vezes a gente já teve modelos ou exemplos, né, pessoais, pode usar como referência, e orientar a busca por ajuda. Então, a gente tem dispositivos tanto gratuitos no SUS, temos clínicas, consultórios particulares, né? Do SUS nós temos dispositivos como, por exemplo, os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, as unidades básicas de saúde e medicina de família, temos, né, uma rede de apoio grande. E, felizmente, a gente está tendo uma aceitação melhor dos próprios médicos, não psiquiatras, né, os clínicos, outros colegas, para compreender a necessidade do cuidado em saúde mental. E como que é feito esse diagnóstico? A pessoa chega aí, relata, e aí, existem exames ou é só na base do relato mesmo? Em geral, né, uma boa história, né, que a gente chama de anamnese, é o suficiente
para que a gente possa perceber as características. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente junta aí um conjunto de sintomas, né? Então tem que ter esses sintomas, eles devem gerar um prejuízo na vida do indivíduo, seja na escola, seja no trabalho, seja nas relações familiares, e esses sintomas eles devem estar presentes por um número mínimo de tempo, né? No caso da depressão, por pelo menos 2 semanas, né? Então a gente tem que ter esses sintomas aí presentes na maior parte do tempo. Como que é feito o tratamento? O tratamento ele tem alguns pilares, né? Tanto aí que podemos fazer uso de medicações, em geral para quadros mais graves, né? Que gerem uma repercussão maior na vida do indivíduo. Então temos aí antidepressivos, né? Que são a linha de frente do tratamento farmacológico. A indicação de psicoterapia, né? Avaliação aí com psicólogo para trabalhar questões, problemas, pensamentos distorcidos, ideias que, né, de medo e angústia, para fortalecer, né, o indivíduo. Atividade física, né, mudanças de hábitos. Então, a atividade física regular, isso está comprovado, ajuda bastante nesse processo de melhora de sintomas psiquiátricos, ajuda na conexão desses neurônios que estão diminuídas, inclusive. Hábitos alimentares, a gente sempre orienta ali, né, uma alimentação saudável, não precisa fazer uma dieta específica, para que você tenha os nutrientes ali que possam, né, fazer parte aí do dia a dia, né, desse neurônio que precisa estar bem alimentado. Tem momentos de lazer, descontração, tem que ter esses momentos também. Então, é um processo, né, em que a família é super importante, né, do indivíduo, amigos, né, são pessoas aí que podem auxiliar também nesse processo. Então, a gente percebe que é um tratamento, digamos assim, multifatorial, muitas vezes. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala de alguma doença aqui dentro do programa, a gente sempre pergunta, né, a importância da família, dos amigos em fazer parte desse tratamento. E quando se fala em doença mental, isso é mais do que fundamental. Essa ajuda, essa compreensão. Sim, com certeza, né? A família é um dos pilares principais, né? Então a gente percebe famílias mais desgastadas, isoladas, ou que têm conflitos, muitas vezes atrapalham, né? Que pode ser até um fator, né? Um dos fatores desencadeantes aí de transtornos mentais, no caso da depressão, por exemplo. A gente sabe que adversidades, traumas de infância são fatores de risco para a depressão no futuro, por exemplo. Então, o cuidado, né, com a família. Muitas vezes, né, o paciente procura sozinho uma consulta, um atendimento, né, seja no pronto-socorro, seja no consultório, e às vezes a gente convoca mesmo a família para um próximo encontro. Algumas vezes, né, dependendo da situação e de maior gravidade, a gente já sai ligando para a família mesmo, para tirar alguns elementos da história, por exemplo, para complementar, né, e melhorar e tanto o diagnóstico quanto a orientação que a gente pode dar para o paciente. Quando a gente fala de depressão, caso aí, lógico, é um caso, né? Mas normalmente esse tratamento ele costuma ser muito longo, dura a vida toda. Muitas vezes, né, um primeiro episódio depressivo, digamos assim, a instituição do tratamento, vamos colocar aí farmacológico, a gente inicia a medicação, o indivíduo tem que ficar bem, né, digamos assim, 100%, e a partir deste momento a gente acaba contando ali em torno de 12 meses do uso do tratamento farmacológico. Então, para, digamos assim, ter um começo, meio e fim, né, nesse sentido. E quando esse tratamento não é feito de maneira adequada, aí sim preocupa, pode levar a pessoa à morte? Sim, é uma coisa que a gente toma muito cuidado na orientação do paciente para fazer o tratamento, né, completo, não só farmacológico, mas também com a fortalecimento através da terapia, para que ele tenha um pleno restabelecimento da sua saúde, né, física e mental, no caso. E a gente sabe que o não tratamento ou um tratamento inadequado, recaídas são frequentes, o transtorno fica mais refratário ao tratamento, e aí podemos ter outras complicações, né, como, por exemplo, mais ansiedade, mais uso de drogas, bebidas, e a questão de suicídio, por exemplo. O suicídio é algo que preocupa e muito, tanto que a gente está aqui falando, né, sobre o Setembro Amarelo. Como que tá aí vocês, especialistas da área, como que vocês tratam isso? Como que tá hoje? Ainda mais agora no mundo pós-pandemia. Sim, é uma preocupação que já existia, né, muito tempo antes, ali, as campanhas, né, do Setembro Amarelo, e todos os outros meses também a gente tem campanhas, né, já existem aí
há mais de 8 anos aí, né, a campanha em si, mas pós-pandemia, né, teve esse aumento, né, se calcula em torno aí de 700 mil suicídios por ano no mundo, né, dados daí da Organização Mundial de Saúde, fora subnotificações, né, então você tem casos aí que não são levados em conta. Só no Brasil, por exemplo, né, mais de 14 mil, né, pessoas aí perderam a vida, né, por suicídio aí no último ano, então é uma preocupação bastante grande. Lembrando que a cada suicídio, a gente lembra das tentativas de suicídio, que chegam aí a 20 vezes o número de suicídios. Então, são muitas pessoas, né, que sofrem, né? E a pessoa, antes de cometer o suicídio, ela dá algum sinal? O que que precisa ficar atento? Muitas vezes, né, os sinais, né, que vamos vendo aí dos pacientes, né, dos familiares, né, quando estamos conversando, amigos, essa questão, né, do que chama a atenção. Em geral, um isolamento, né, a questão de humor depressivo, o próprio discurso da pessoa, de um discurso que a vida não vale a pena, de que se morresse não teria grande importância, né, a questão da solidão, que muitas vezes é destacado, às vezes temos mudanças no comportamento, ficando mais irritado, mais avesso, né, à conversa. Então, são coisas que podem chamar a atenção, né? E muitas vezes o paciente ele demonstra isso, ele comenta, né, que se morrer, né, morrer seria a solução para os problemas. Algumas pessoas começam a tomar providências, então, um testamento, pagar conta, e você começa a perceber que muda o hábito dessa pessoa. Isso chama a atenção, muitas vezes, do familiar, e fala, opa, não está muito bem. E outras coisas, né? Pessoas que já tentaram suicídio antes, pessoas que se mutilam, né? Então, tem que sempre prestar atenção, né? Pessoas que cortam, né? Mudanças no padrão, por exemplo, da bebida, né? Beber mais em excesso, usar mais drogas. Então, são algumas coisinhas que chamam a atenção para a gente pensar. Então, essa é a dica, o que que a gente tem que ficar então atento, né, observou alguma atitude que você disse aí, o que fazer? É procurar o médico da pessoa ou procurar qualquer outro especialista? Qual que é a orientação para a gente ajudar essa pessoa? A gente orienta é o seguinte, tem um risco, há uma manifestação de uma ideação suicida, é sim buscar ajuda, né? Seja psicológica, através da terapia, seja médica, psiquiatra. Muitas vezes, né, numa emergência, é o pronto-socorro, a unidade principal, a gente sabe, né, que temos aí muitos locais que não tem psiquiatra na emergência, então é o clínico, né, geral ali, emergencista, que vai dar esse primeiro acolhimento. Aqui em Campinas, nós temos, né, tanto o pronto-socorro da PUC quanto o pronto-socorro da Unicamp, a UPA, São José, que tem dispositivos aí, médicos psiquiatras, né, que podem dar esse acolhimento também. Outras vezes, temos aí locais como, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, né, através do número 188, né, então, uma possibilidade para pessoas, né, conversar por telefone, temos locais de atendimento presencial. Então, temos vários dispositivos aí dentro, né, da área da saúde para acolher, sim, essa queixa, essa demanda. E é preciso falar sobre isso, a pessoa que está com depressão não ter vergonha, né, de procurar ajuda, de falar: "Olha, eu não estou bem, vem cá, me dá um remédio, me ajuda, me orienta". Sim, super importante. Uma coisa que a gente, né, nota é que, assim, praticamente 95% dos suicídios, né, alguns falam até em 99% dos suicídios, eles ocorrem em pessoas com transtorno mental. Então, ela já tinha sinais, ela tinha um sofrimento. Então, esse acolhimento, né, dos pares, né, dos amigos, da família, filhos, é super importante. Então, assim, perceber uma mudança é chegar, conversar, estar aberto a ouvir, né? A gente fala assim, médico de família, o enfermeiro, na atenção básica, percebe alguma coisa diferente, é se abrir e dar esse suporte de ouvir. Muitas vezes é isso que falta. Uma coisa que a gente sempre fala, né, para colegas, para alunos, né, quando a gente vai ensinar, é que falar sobre suicídio não induz a pessoa a cometer suicídio. Muitas vezes é a porta de entrada para ele falar, nossa, alguém vai me ouvir, eu estou sofrendo e eu vou poder ser ouvido e vou ter, né, alguma ajuda. A pessoa que está passando com esse problema, tá com depressão, tá aí com pensamentos negativos, ela consegue ter cura? Ela tem uma esperança, se fizer o tratamento correto, aí ir atrás de ajuda, dá para mudar a vida dela?
Sim, com certeza. A maior parte dos pacientes, né, que tem, por exemplo, ideação suicida, tem um transtorno mental por trás. Então, esquizofrenia, questões de ansiedade grave, questão de dependência de drogas e álcool, a própria depressão. Então, se a gente buscar um tratamento, tratar isso com medicação, com terapia, mudanças de hábito de vida, com certeza é possível sim. A gente tem aí muitos trabalhos, né, científicos mostrando a melhora potencial sim do paciente. E não significa que o tratamento é para a vida inteira. Ele tem que ser intenso, ele tem que ser naquele momento que precisa, o acompanhamento por muito tempo, né? Pode ser 1 ano, 2 anos, ficou bem, muitos anos que a pessoa pode ficar bem e não precisar de um tratamento farmacológico, e caso tenha novamente, trata novamente, né? Então, a gente pode sim melhorar e muito a qualidade de vida do paciente. A gente está indo no Setembro Amarelo, falando aí sobre depressão e as consequências, né. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente nesse momento aqui, nesse mês tão importante de se falar sobre esse assunto. Qual que é a orientação geral de vocês, especialistas da área? Principal é esteja atento e de ouvidos abertos. Muitas vezes a escuta, né, com calma, com tranquilidade, esse acolhimento é o que muitas vezes salva o indivíduo, salva, né, o amigo, salva seu familiar, e a busca por ajuda, né, seja médica, seja psicológica, usar os dispositivos, né, que a gente tem na rede, tanto do SUS quanto particular, para que possa, sim, né, buscar esse tratamento. Então, o conselho maior é fique atento. Se o comportamento do seu filho mudar, se o seu pai estiver diferente, você fala, está esquisito, ele perdeu o emprego, teve uma morte na família, determinadas características podem sim nos chamar a atenção e estar alertas a elas para buscar ajuda aí. Osmar, muito obrigada pela sua participação. Tenha certeza que foi muito rica em informação e fica aqui o convite para participar mais vezes. E você de casa, se quiser tudo que foi falado aqui sobre Setembro Amarelo é muito fácil. Entra nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Câmara Campinas, que o Saúde e Vida está lá disponível na íntegra. A gente se vê na próxima edição. Se cuida, tchau!